Boa noite. Vamos iniciar os estudos desta segunda, através da vibração de uma prece, localizando o ambiente, cada um de nós, quem está ao nosso lado, harmonizado, que temos uma noite agradável de estudos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Esse vídeo aqui é do Porta dos Fundos. Ele fala sobre alimentação. E a gente pode trazer isso também para a nossa alimentação integral, incluindo a alimentação mental, psíquica, espiritual. Então a gente não leva muito a sério a nossa alimentação integral. E sim, a gente presta atenção em alguns pontos e acha que está tudo bem. Boa tarde, senhores, já escolheram? Já, amigo, eu vou querer esse agrotóxico cancerígeno com entupimento de artéria de entrada e essa gordura saturada frita no óleo de reuso, tá? Ok. Para beber? Sódio. Sódio. O sódio de vocês aqui leva aspartame, né? Sim, com certeza. Ótimo. E a senhora? Eu estou em dúvida entre esse hormônio com fungicida que para o funcionamento do pâncreas e o mercúrio. Olha, se a senhora me permite, o mercúrio hoje está especialmente contaminado. Então eu quero mercúrio de entrada, por favor. E qual peixe que você tem criado em cativeiro curado artificialmente e alimentado com ração tóxica? Praticamente todos. Maravilha. Eu quero esse daqui, então, que vem com legume hidropônico modificado geneticamente. Ok. E para beber? O que você tem de concentração de açúcar com aromatizante cancerígeno simulando fruta? Laranja. Perfeito. Tá ótimo. Os senhores já querem escolher sobremesa? Hoje o açúcar refinado está nocivo no ponto, hein? Acho que depois, né? Ok. Uma coisa, o meu prato vem sem glúten, né? Claro. Tá, porque glúten é um perigo. Essa salada aqui não tá boa, não. Garçom, opa. Eu acho que essa salada aqui tá estragada. Acho difícil, senhor. Nossas folhas são todas orgânicas, plantadas na nossa fazendinha aqui em Arujá, sempre perfeitas. Então é isso, porra. E que troço é isso que você trouxe pra gente beber? Isso é água, minha senhora. Meu Deus do céu. Você pode chamar o gerente, por favor? Então, é o que a gente vem fazendo da nossa vida. A gente presta atenção em alguns pontos e esquece muita coisa que é muito tóxica para a nossa vida, principalmente os pensamentos, o que a gente assiste, os assuntos que a gente dá energia. Então, a gente precisa começar a pensar nisso também. E Jesus já alertou lá no Evangelho, né? Não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro, é o que sai. E o que sai é aquilo que a gente deixa entrar, é o que a gente permite que entre no nosso campo mental, no nosso psiquismo. Então, começar a fazer uma dieta mental, uma dieta de energias, de pensamentos, para que a nossa vida realmente seja saudável. E não só ter um corpo mais ou menos saudável, porque por mais que eu cuide do meu corpo, com alimentação, com exercícios e com demais cuidados físicos, se eu não tomar cuidado do que eu estou me alimentando energeticamente, eu não vou ser 100% saudável. O corpo vai padecer. Alguém pela primeira vez, na segunda-feira aqui? Sejam bem-vindos. Então, a proposta desse nosso encontro é de um estudo mesmo, não é uma palestra, tá? Eu estou aqui trazendo alguns assuntos, mas que vocês possam também interagir, perguntar, e na medida do que eu conseguir, eu posso também ir tirando as dúvidas de vocês. Esse vídeo aqui fala sobre as leis do karma.
Então é um texto de filosofia oriental. Então isso quer dizer que não existe diferença entre uma religião e outra. Então não importa se é religião de vertente oriental, se é judaica, se é do cristianismo, não importa. A origem de todas elas é a mesma. É a ideia de fazer ao outro aquilo que você gostaria que te fizesse. E o Evangelho, que é o que a gente mais conhece, é um repositório de leis universais. E aqui eu vou trazer essas leis universais sobre a ótica da filosofia oriental. Então, a primeira é a lei de causa e efeito, que é essa ideia: o meu próximo como a ti mesmo, né? Ou seja, tudo que tu faz para o próximo volta para ti. Então, tudo que damos voltará para nós, e não é para alguém. Tudo que a gente joga para o universo vai devolver para a gente naquele mesmo destino. Então, se eu sou desonesto para com o governo, não pagando impostos, sonegando, fazendo acordo para ter um salário-desemprego e continuar trabalhando, no futuro eu vou ser atraído para viver numa sociedade que está sofrendo as consequências da corrupção. Então vai para o mesmo campo que eu estou direcionando a minha ação, vai voltar para mim naquele mesmo campo. Então, se no campo do relacionamento com as pessoas que estão ao meu redor eu estou tratando bem, eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance para permitir que eles também tenham uma vida feliz, não é que eu vou ser escravo deles. Eu vou trabalhar, vou lutar pela minha felicidade, mas vou permitir quem está ao meu redor ser feliz também. Ou seja, a minha felicidade não vai mais depender de alguém estar sofrendo, de alguém estar trabalhando quase que num regime de escravidão para que eu tenha conforto e bem-estar. Então, eu posso ser feliz, mas isso não pode mais depender de alguém estar sofrendo ou ser privado de algo. Então, nesse mesmo campo, eu vou, nessa mesma vida, em outras, eu vou viver a consequência disso. Se no meu bairro, por exemplo, eu também auxilio, eu sou cooperativo, eu trabalho na preservação das praças, não jogo lixo na via pública, então tudo isso eu vou colher também. Eu vou nascer num lugar onde as pessoas que estão lá também tenham essa mesma maneira de viver. Então não importa para onde eu jogue uma ação, ela vai voltar para mim. Para o meu corpo físico, por exemplo, se eu não cuido do meu corpo físico com alimentação inadequada, uma vida sedentária, eu vou estar danificando o organismo físico, e na vida seguinte meu organismo não vai vir saudável. Então, se numa vida levei uma vida inteira de fumante, na vida seguinte, se nessa mesma vida não vier a consequência, numa vida seguinte, logo jovem, eu vou ter algum problema, enfisema pulmonar, um câncer no pulmão, alguma outra dificuldade nas vias respiratórias. Aí a gente entende porque tem crianças que as nossas vistas são inocentes que nascem com esses problemas. Então, tudo que eu faço, eu vou colher os frutos daquilo. E é uma lei universal. Não é alguém que está controlando isso para o Walter pagar aquilo que ele fez lá no passado. Não, isso é uma atração vibratória. Como um imã atrai a limalha de ferro. Você é atraído para nascer nesses locais, para estar perto dessas pessoas, para ter o meu corpo daquela forma. Lei da criação. O destino é o destino. Ou seja, o que eu plantei no passado, eu vou precisar colher. Não tem jeito. Então, isso é uma parte, é o destino. Agora, o que eu quero colher lá na frente, eu preciso começar a plantar agora. Então, não é dizer, não, isso é karma, então eu vou cruzar os braços, porque isso vai acontecer de uma forma ou de outra.
vai acontecer, mas se eu cruzar os braços, a coisa vai ficar mais feia lá na frente, porque eu não estou fazendo nada agora. Eu não estou plantando nada de bom. Então devemos tomar atitudes para que o nosso futuro seja diferente do que a gente está colhendo agora. E tem um atenuante também para esse destino é o destino. Segundo São Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Então, mesmo que eu tenha que colher algo, se eu mobilizar a minha energia, a minha boa vontade para o bem, para ajudar as pessoas, para ajudar a sociedade, para ajudar na evolução desse planeta, e isso entra nessa contabilidade do karma também, do destino. E eu não vou precisar colher tudo aquilo que estava planejado ou proposto para eu colher. Eu contei algumas semanas aqui o exemplo de um espírita que era muito assíduo, trabalhava bastante, era muito caridoso, e num determinado ponto da vida ele perdeu um dedo. E aí ele foi tirar satisfação com o mentor, né, na próxima reunião mediúnica, mas o que é isso? Por que vocês não me avisaram que eu ia perder o dedo? Eu podia ter me cuidado para não perder. Aí o mentor falou, olha, você estava programado para perder o braço, mas pelo teu bom trabalho nessa existência, você perdeu só o dedo. Então, tudo que a gente faz de bom também pode amenizar o que a gente está vivendo ou colhendo hoje. Então, não dá para cruzar os braços no conformismo. É o destino, isso vai acontecer de um jeito ou de outro, então vou sentar e reclamar e deixa vir o que vier. Não funciona assim. Então, a lei da submissão. Não usaria esse nome, submissão, no nosso entendimento aqui, ele tem uma conotação um pouco diferente. Eu diria de ser resiliente, então aceitar tudo que a gente não pode mudar. Então, se é algo que não pode ser mudado, que a gente consiga entender isso e viver com essa situação. Mas, independente disso, eu não sei o que pode e o que não pode ser mudado. Então, eu vou me esforçar, usar todas as ferramentas que eu tenho ao meu dispor para mudar o que não está bom para mim. Eu vou usar a minha inteligência. Mas, se aquele ponto não puder ser mudado, aceitar com resignação. Porque se ele não pode ser mudado, tem um motivo. A lei do crescimento. Você é quem precisa mudar, não as pessoas ao seu redor. Não é o marido que precisa mudar, o presidente, o patrão, o companheiro de trabalho, não. Eu preciso mudar, ninguém mais. Se eles mudarem, ótimo, mas isso é secundário. A mudança é minha. Quem vai conviver com o que eu fizer dessa vida é somente eu. Quando eu desencarnar, eu vou desencarnar sozinho, mesmo que seja num acidente coletivo. Eu vou estar sozinho com tudo aquilo que eu plantei. Então eu preciso não mais dar atenção para a grande massa. Não é só porque todo mundo faz que eu vou fazer também. Agora eu sei que vale a pena eu me esforçar para fazer o máximo de bem que eu puder. Aliás, essa é uma das questões do Livro dos Espíritos que mais me chamou a atenção quando eu estava lendo. Essa questão me fez parar de ler o livro, porque eu vim lendo uma curiosidade tão grande, li o livro sem parar. Chegou nesse ponto, eu parei e dei uma chacoalhada em mim. A questão é a seguinte: então basta ao homem que quer ser agradável a Deus não fazer o mal? E a resposta é curta e direta: não. Você deve fazer o bem no limite das suas forças. A gente faz um pouquinho de bem, né? Olha qual é a resposta. Você deve fazer o bem no limite das suas forças.
E todo o mal que advir do bem que você deixar de fazer, te vai ser debitado. Então, todo o bem que eu deixar de fazer, você é responsável por aquilo também. Olha que forte isso. Então nós não viemos aqui a passeio. A gente veio aqui para trabalho de um aprendizado, de uma mudança. E normalmente a gente vai vivendo a vida conforme a vida vai empurrando a gente, né? Vai indo com a correnteza para onde todo mundo está indo. A gente não para assumir o controle da nossa vida. E quando chega no final, que você olha para trás e vê o que fez, aí vem a depressão, você acaba tendo uma fuga mental para um Alzheimer e não sabe por quê, né? A pessoa não gosta do que vê e quer fugir daquilo. Lei da inter-relação. Passado, presente e futuro, tudo na vida está conectado. Então eu estou vivendo hoje o que eu plantei no passado. Então o passado está presente hoje. Eu estou sendo influenciado por tudo que eu fiz no passado. E o presente já é o presente, é o que eu estou fazendo agora, nesse momento, no aqui e agora. E o futuro eu já estou vivendo, porque o que eu estou fazendo no presente vai determinar o que eu vou viver no futuro. Então está tudo conectado. Lei da concentração. Não podes fazer bem duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que quem codificou essas leis aqui foi uma pessoa masculina, né? Porque as mulheres fazem muito bem mais de uma coisa, né? Então o psiquismo do homem é diferente do psiquismo da mulher. Isso pela própria natureza da evolução do ser humano, né? Então o homem sempre é mais focado para buscar alimentação, para prover, para alimentar a família, e a mulher sempre no cuidado para manter a família protegida, né? A fêmea, né? Então isso a gente traz de instinto da nossa evolução. E isso também não é errado, é só diferente. E nós evoluímos nas duas polaridades, no psiquismo feminino e no psiquismo masculino. A gente precisa aprender como é viver em ambas as situações. A lei do aqui e agora. Tudo que temos é o agora, né? É o presente. O nome já é sugestivo, né? Presente. E dificilmente a gente está no presente, no aqui e agora. A gente está preocupado com o futuro, está guardando e lembrando de mágoas do passado, e dificilmente está cuidando do que a gente está plantando no aqui e agora. Então, você vai de um local ao outro, você quando chega no destino nem lembra por onde passou. Então a gente está com o piloto automático a maior parte do nosso tempo e não se dá conta disso. Lei das mudanças. A vida tentará nos ensinar a mesma lição até que aprendamos. Então não tem jeito, a gente vai precisar mudar. Sempre que a gente cruza os braços, a vida vai fazer algo para a gente descruzá-los. Vai dar uma rasteira porque você descruza os braços e tem que se equilibrar e se apoiar. Então ninguém veio aqui para criar uma situação confortável e sentar e ficar curtindo a vida, não. A gente veio aqui para trabalhar, para um aprendizado. Eu sempre conto de um exemplo de uma vila lá acho que é no norte do Paraná, que foi destruída por uma enchente, não, por um aguaceiro lá. E por conta disso, dessa notícia, foi feito um atendimento para aquele pessoal lá,
Então, nessa enxurrada que perderam, já eram paupérrimos, aí perderam tudo que tinham. E depois do atendimento veio o espírito que acompanhava a caminhada evolutiva daquele pessoal lá. E ele falou que isso aconteceu de propósito lá. Eles, apesar da situação triste, paupérrima, eles estavam conformados com aquilo, eles não se mexiam para mudar. Então, o que aconteceu? Perderam até aquilo que tinham para ir realmente se mexer e construir e conquistar algo mais. É também aquela mesma história oriental da vaquinha, né? Do sábio que está indo com o aprendiz numa caminhada de instruções e passa por uma casa, lá uma família grande, que só tem uma vaquinha de recurso. Então, todo dia eles vão até a aldeia, vendem o leite que essa vaquinha produz e trazem produto para eles sobreviverem. Então, vivendo quase que miseravelmente, só com o que dá de comprar com o leite daquela vaca. E o que o sábio pede para o discípulo fazer quando eles estão saindo daquela casa? Para empurrar a vaca no precipício. O discípulo ficou espantado. Mas por que isso, sábio? Faça isso. Na volta a gente vai ver o que aconteceu. Empurrou a vaquinha e foram embora. Quando estavam voltando da jornada, passaram lá, a casa estava toda diferente. Tinham plantado ao redor da casa, estava tudo mudado, pintado. E o sábio foi lá perguntar o que aconteceu, qual foi a mudança. Aí eles falaram, não, a nossa vaquinha caiu no precipício e todo mundo começou a trabalhar daí. E aí tudo melhorou. Então sempre que a gente cruza os braços, a vida vai fazer algo para a gente mudar, para a gente caminhar. E a gente vai ficar nisso até aprender. E Deus é paciente, é eterno, né? Então, enquanto você não aprender isso, você vai ficar revivendo essa situação. Então, é melhor encarar a situação e resolver. Então, não é que nem aquela senhora espírita que chegou no céu depois de 40 anos aturando o marido, dando graças a Deus que tinha se livrado dele, né? Daí o mentor falou o seguinte, você vai descansar 3 anos e vai encarnar de novo. Por quê? Não, porque o teu marido também vai desencarnar e encarnar e você vai voltar para casar com ele de novo. Para aprender a amar e não só aturar. E amar não é aceitar tudo o que o outro faz. O conceito de amor é um pouquinho diferente. É boa vontade, segundo o conceito da doutrina, amar é boa vontade, benevolência, né? Tolerância e indulgência. Então é você ter boa vontade para com o outro, você ser indulgente para com os erros dele, compreender que é uma pessoa diferente de você, que ele tem valores diferentes, que ele não está fazendo aquilo para te prejudicar, ele faz isso porque ele acha que isso é o certo. Mesmo que você saiba que não é certo, mas ele só vai aprender desse jeito. E o perdão das ofensas. Então, se mesmo ele agindo errado, ele te ofender, você compreende e perdoa. Isso é amar. Não quer dizer que você tem que ficar ao lado dele. Então, no momento em que você perdoou, você liberta. Quando você conseguiu amar verdadeiramente alguém, você se liberta dela. Então, o verdadeiro amor liberta. Se você não está libertando, isso já é posse, é outra coisa. Lei da inspiração. O universo nos devolverá o que nós compartilhamos de bom coração. Então não adianta ficar guardando as coisas para a gente. Quanto mais a gente dá, mais a gente vai receber. E o nosso egoísmo não concorda com isso. A gente vem do mecanismo instintivo de preservação da espécie, de sempre guardar para a gente. Então esse é um dos maiores aprendizados. De que quanto mais você dá, mais você recebe. É como uma água. Se você guardar ela, deixar ela parada, ela vai apodrecer. E se você jogar ela para os outros, estender para os outros, vai ser uma água corrente, sempre uma fonte de água viva. Água viva no sentido de energia, não água viva do mar. Tá?
Alguma colocação? Então a gente fala aqui em atendimento, né? Geralmente quem vem até a casa está buscando auxílio para alguma dificuldade, para alguém que conhece. E aqui eu falo da captação psíquica ou de apometria, né? Então o que é isso? Como isso funciona? O que é uma captação psíquica? Então aqui vai mostrar um caso patológico, não é a nossa situação cotidiana, tá? O normal, mas serve para exemplificar como funciona o psiquismo de uma pessoa. On your feet. Doctor wants to see you. Let's go, I said. No trouble. Jonathan, Heather, Thomas, Harris, Joey, and Bo. For weeks now we've been talking. You've introduced me to a lot of different people, each with a different name. So my question is, who am I speaking to now? That doesn't matter. What matters is, how do I get out of this place? Percebem que essa aqui é uma influência psíquica, é uma memória, uma consciência de passado que já desencarnou, mas que faz parte do paciente. Então, quando ele se expressa através dele, aí a voz sai através do corpo físico, que é uma consciência que está influenciando. Mas como esse é um caso patológico, ele consegue utilizar o mecanismo aqui fonador, e como se tivesse incorporado e falando, dando manifestação para aquela consciência que faz parte dele mesmo. Next week you're up for evaluation. If it goes well, you'll qualify for a supervised release program and eventually... I'm so sorry, Doctor. I did horrible things. Deny everything, confess nothing. I'll take your head off. It's good you want to change. The only way you can get better is if You work for the government. You're inside my head. You can read my thoughts. I'm being held here against my will. You're here because the alternate cells inside your head have taken control. That's hilarious. Wait, are you a real doctor? Give me a break. I know who I am. Then tell me. John Jacob Jingle Iverson. That's my name too. Whenever we go out, the people D. Who said D? Does your name start with a D? We need help. This week. Então nós também temos essas consciências aqui no nosso psiquismo. Só que elas não têm todo esse poder sobre a gente. E a maioria delas não estão conscientes do que a gente está vivendo. Elas estão presas no mundo delas.
Geralmente a maioria delas nem sabe que desencarnou, que perdeu aquele corpo. Então ela está presa olhando para o próprio umbigo, como um avestruz com a cabeça num buraco. Então ela não percebe o que acontece em torno, só pensa nos problemas dela. Por isso que não nos influenciam tanto. Então esse caso aqui já é patológico. Essa pessoa aqui não tem uma estrutura de ego, uma estrutura psíquica adequada para uma existência saudável. Então as consciências do inconsciente assumem o controle do corpo à revelia dele. Ele não tem esse controle. You quiet! I am here to help you. But I can't do that if you won't listen. The only way you're getting out of here is if we work together. Now, you were going to say something. Go ahead. These for Daniel. My name is Daniel. Good to have you back, Daniel. Thank you, Doctor. Isso geralmente acontece em casos de distúrbio dissociativo de identidade ou distúrbio de personalidade múltipla. A consciência atual dificilmente está no controle da consciência. Normalmente são só os alter egos que ficam se alternando. A consciência que foi criada nessa existência para esse aprendizado fica como que segregada. Por isso que ela falou aqui, bem-vindo de volta. É bom tê-lo de volta. It's good to be back. It's been a long time. Yes, it has. Now we can get back to work. Hello, Daniel. I'm Dr. Blake. As you know, you'll be up for evaluation next week. If you don't mind, I'd like to ask you a few questions. So, how are we feeling today? I feel fine, Doctor. Então aqui mais algumas imagens para ilustrar o que é o nosso inconsciente. Então a consciência atual sendo influenciada por todo tipo de existência já. Em prostituição, na igreja, fanfarrão, briguento, depressivo, tirando sarro das pessoas. Então, todo tipo de existência a gente já teve. E isso nos influencia hoje. A diferença nossa é que a gente tem uma estrutura psíquica que consegue lidar com isso aí. É como um avião, por exemplo. Nós estamos na cabine de controle, lá, pilotando o avião. E a porta ali está chaveada. No atentado de 11 de setembro, isso não existia, né? Tanto é que aí o terrorista abriu a porta e assumiu o controle do avião e chocou ele contra as torres gêmeas, né? Então, a partir desse momento, criou-se uma nova regra que a porta fica travada. Então, a nossa estrutura de ego é essa, a gente tem essa porta travada, eles não conseguem acessar a cabine de controle, que é a nossa manifestação consciente. Mas a gente escuta a influência deles, o que eles querem, o que estão sentindo. Então a gente sente e escuta toda a algazarra, toda a bagunça deles ali atrás.
E nesses casos patológicos, isso não acontece. Essa porta da cabine de comando está aberta e qualquer um entra e assume o controle. Esse aqui é um caso real, de uma pessoa que desenhou as 17 personalidades que estavam em alternância no psiquismo desse paciente aqui. Aqui mais uma analogia, porque a gente pode escolher, né, ao acordar, se a gente quer agradecer, se quer reclamar, né, qual tipo de dia que eu quero ter ao acordar. É uma decisão nossa, e normalmente a gente não toma essa decisão e se deixa ir levando porque está acontecendo, né? Nem presta atenção nisso. Aqui seria uma influenciação já positiva, né? Então, as consciências nossas que não estão nesse grupo de sofrimento, de influenciação. Diga, Viviane. Então, seriam as nossas consciências que estão conscientes disso e estão nos auxiliando nessa caminhada. Seria a figura do anjinho, né? Daquela figura clássica, o anjinho num lado e o diabinho no outro, né? Então, anjinhos são essas consciências que nos incentivam a fazer o bem. E a figura do diabinho é aquela que nos induz e nos incentivam a fazer o mal. Não por maldade, eles fazem isso porque eles acham que isso é certo. Uma consciência que viveu na Idade Média acha que é certo a mulher ser maltratada, que ela tem que ser submissa, que não tem direito a nada. Então, não é por maldade, porque na vida dele isso era a moral do tempo. Só que hoje não é mais assim. Então, o que para ele é certo, para hoje já não é mais. Por isso a gente precisa tomar o controle da nossa vida. Sentir essas influências e tomar a decisão, livre-arbítrio. Isso é certo ou não é? Aqui alguns livros que se tornaram filmes, os mais clássicos da psiquiatria e psicologia. Então, o primeiro deles foi As Três Faces de Eva. É uma mulher americana e quando tratadas apareciam mais duas personalidades, a Eva White e a Black, né? A Eva boa e a má. E depois de tratadas, a terceira face seria ela curada, né? A fusão dessas duas personalidades na Eva final. Embora a própria Eva, depois de algum tempo, escreveu ela mesma um livro onde ela relata que não eram 3, e sim mais de 20 personalidades que ela tinha em alternância e que ela não foi curada, que, como mostra o filme. Porque o filme foi um direito autoral que os médicos que estavam tratando ela acabaram fizeram com que ela assinasse, não sei se foi de má fé ou não, mas ela acabou assinando, cedendo os direitos da história, e eles escreveram a história conforme o enfoque do entendimento da psicologia da época. Na época se entendia, se tratava a pessoa com a parte física, né? Então o cérebro tem 2 hemisférios, o direito e o esquerdo. Então ela pode ter só 2 personalidades, né? Uma que usa o lado direito do cérebro e outra que usa o lado esquerdo. E agora a gente sabe que não é, isso é uma parte mental, e quando ele está em alternância ele usa os 2 lados, ou o predominante, né? Esse outro caso da Síbil, que foi uma das primeiras que foi bem tratada, era uma médica, uma doutora psiquiatra, que conseguiu tratar, acho que eram 16 personalidades, e ela conseguiu tratar essas 16 personalidades, conversando com cada uma, como a gente faz aqui no atendimento, traz cada uma para o momento presente, e a partir daí ela começou a ter uma vida mais dentro da normalidade. Essa aqui é uma minissérie, se não me engano, ali pelo ano 2000, que foi lançado na TV a cabo, mas
quem quiser pesquisar deve ter por aí para assistir na internet. Então, Tara é uma mãe de família e com 2 filhos e um marido, e durante o dia a dia dela, ela alterna entre uma personalidade de um jovem briguento, de uma dondoca e de uma patricinha, né? Então ela fica, e a família sabe disso e consegue lidar com ela nessas alternâncias. Então passa para a gente muito bem como é esse funcionamento de alternância. Esse aqui também é um caso famoso nos Estados Unidos, do Billy Milligan, com 24 personalidades múltiplas. E aqui o desenho que ele mesmo fez, uma das personalidades dele era pintor de retratista, né? Outra personalidade era pintor de ambientes, né? De cenários. E essa que é a retratista pintou as personalidades que ele via dentro do psiquismo do Billy Milligan. E ele já morreu há algum tempo. E está sendo previsto aí um filme do Leonardo DiCaprio que vai contar essa história, né? O Quarto Lotado, The Crowded Room, que deve estar chegando por aí, se acaso deu continuidade nessa proposta da execução desse filme. E um caso curioso desse aqui é que, como ele alternava muito, as personalidades ficavam alguns dias utilizando o corpo. Então ele acordava em algum lugar, não sabia o lugar que era, ele tinha que perguntar qual era a cidade, não sabia o que estava fazendo ali. E esses pintores aqui, como ele não tinha dinheiro, porque não tinha trabalho, ele fazia pinturas e vendia para se manter nesse período. E quando ele não tinha recursos, o briguento aqui, ele entrava em ação e arrombava a loja, ele fazia o que fosse necessário para ter dinheiro para ele se manter. Mas ele só fazia isso, não fazia isso por maldade, ele fazia isso por necessidade. E numa dessas, num desses roubos a uma jovem universitária, ele roubou o dinheiro dela, e quando ele roubou, alternou a personalidade, uma outra personalidade, e cometeu um estupro dessa jovem. Por esse motivo ele foi condenado. E a batalha daí de quem estava tratando ele era de provar que não foi ele que cometeu o estupro, e sim uma personalidade múltipla, e até uma feminina, se não me engano era a mulher aqui que cometeu isso. Então ela usou o corpo dele e violentou a moça que foi assaltada pela personalidade do briguento ali. E por conta desse caso aqui de justiça nos Estados Unidos, eles mudaram a denominação, porque muita gente estava cometia algum assassinato, algum crime, e aí ia lá no juiz e falava, não, isso foi uma personalidade minha, não fui eu quem fiz, né? E aí o pessoal estava querendo se safar de tudo, botando a culpa nas personas. Aí eles mudaram essa denominação de distúrbio de personalidade múltipla para distúrbio dissociativo de identidade. E a pessoa judicialmente responde, mesmo que foi uma outra personalidade, ela vai responder por isso. Não nas mesmas condições de um criminoso comum, né? Ele vai ser encaminhado para um instituto de tratamento mental. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, esse povo aqui que habita o nosso inconsciente determina o que a gente está vivendo aqui. E a nossa proposta é que a gente entenda que isso exista e saiba o que fazer para lidar com essas influenciações. Algumas situações que afligem as nossas crianças são determinadas por isso aqui também. Por exemplo, o autismo. O autismo em crianças sem lesão cerebral. Dessas que eu estou falando. Se tem lesão cerebral, já é outra história. Então, o autismo sem lesão cerebral, quando o corpo é perfeito, é essa turma que se nega a participar da existência.
Eles não aceitam aquele contexto, ou aquela família, ou a polaridade sexual, ou a situação econômica, ou o país onde está vivendo, ou o planeta onde está nascendo. Então eles não aceitam essa situação e se recusam a assumir o corpo que está sendo gerado. Então uma máquina sem uma inteligência não funciona, né? Fica na base do instinto. Tanto é que as pessoas que trabalham com autistas falam sempre quase que em adestrar o autista. Você tem que ensinar ele a se comportar de novo. E ao contrário, quando uma inteligência pré-existe, que ela está assumindo o novo corpo, então ela já traz essa bagagem, esse conhecimento, e esse desenvolvimento é natural, de acordo com a normalidade de todas as crianças. Então, num autista, há como que a criação de uma personalidade artificial, uma personalidade sem bagagem, sem conhecimento nenhum. Como um celular novinho, bonito, de última geração, mas não tem nenhum aplicativo instalado nele, então não serve para muita coisa. Você não pode acessar a internet, você não pode ver e-mail, você não pode se conectar nas redes sociais, então ele não tem a parte mental, a parte de uso, só tem o equipamento está perfeito. E aí qual o tratamento para isso? Autismo em crianças sem lesão cerebral é altamente curável. E muita gente não sabe disso. Aliás, a maior parte das pessoas não sabe disso. Então, qual é o trabalho? Numa captação psíquica, você conversar com cada uma dessas personalidades, trazê-las para o presente, para que eles reconheçam o que está acontecendo, se eles não usarem, não assumirem o controle dessa existência. Aí colocam-eles em regressão para ver por que eles sofreram, por que eles estão nessa situação hoje, vivendo nessa família, nesse país, com esse corpo, nessa polaridade sexual. Então, para eles entenderem o que foi plantado para chegar nessa situação, então é uma conscientização. Eles vão entender por que estão vivendo essa situação agora. E aí eles começam a assumir. Então a gente vai participar dessa existência. A partir dali, o autista desses tratamentos, o autista começa a responder às terapias. Porque existe já o comprometimento do espírito. O espírito está começando a trabalhar nessa existência. Só que do ponto que ele nasceu até o ponto que a terapia traz essas consciências para cá, e não é nenhum nem dois atendimentos, são dezenas de atendimentos, passaram-se alguns anos. E aí há um atraso global de desenvolvimento. Mesmo que a partir dali a criança comece a se desenvolver, ela está há alguns anos defasada das outras crianças ditas normais. Se esse espírito se empenhar muito nisso, ele logo ele acompanha, chega e consegue acompanhar as outras crianças. Pode carregar alguns resquícios desse não uso da máquina. Então o problema é que o espírito não usou o corpo físico nesse período, ele ficou como que um autômato. Um corpo sem alguém comandando. Então, como se fosse um animal que precisasse ser adestrado, domesticado, porque não tinha uma inteligência ali dirigindo aquele corpo. Então, ele perdeu esse tempo. Então, quando ele volta, além de ter que acompanhar o que está acontecendo agora, ele precisa adestrar o corpo para responder à vontade do espírito, né? À vontade da inteligência que está ali para dirigir o corpo. Mas apesar dessas dificuldades, é altamente curável. E eu digo isso por experiência própria. Meu segundo filho nasceu com TEA, transtorno de espectro autista, e comecei a atender ele com 4 meses, já sem saber que era autista, mas porque já estava em contato com captação. E quando a gente notou que ele que trazia esse espectro, a gente intensificou os atendimentos dele. Foram vários e vários atendimentos complicados, mas ele hoje, quem não sabe disso, não diz que é autista. Está com 8 anos já. Então, é altamente curável, desde que a família se empenhe,
desde que você tenha o amparo dessa ferramenta para auxiliar. Sem essa ferramenta é possível? É. Tem um exemplo, até foi feito um filme dos Estados Unidos, Rising Sun. Então, de uma criança com autismo e com um autismo grave, onde ela ficava sentada num canto se balançando. E o pai e a mãe não tinham esse recurso de captação, então o que eles fizeram? Eles se colocaram ao lado da criança, de igual para igual. A mãe sentava do lado e ficava 3, 4 horas ao lado do filho se balançando junto com ele. Até que ele sentiu que tinha amor, ou seja, o espírito que estava do lado sentiu que tinha amor para com ele, que as pessoas queriam que ele realmente participasse daquela existência. E aí a conscientização foi através do amor, e não através da captação psíquica. Só que a captação é bem mais rápida, mais prática. Bom, Oi. Uma criança mais ou menos de uns 4 anos, né? Ela não tem consciência, assim, da temporalidade dos fatos, né? De muita coisa, assim, temporal. Mas ela pode demonstrar algumas questões, ela pode expressar isso, tem como, né, esses espíritos, no caso, influenciarem essa criança, de ela dizer, você se lembra quando eu era adulta e você era criança? Mas aí não é dessa existência, né? Isso. Então, a encarnação termina aos 7 anos, em torno dos 7 anos. Então, até os 7 anos, o espírito não está completamente ligado ao novo corpo. Então, se ele está um pouco fora, ele ainda tem a lembrança do que foi no passado. E aí ele pode transmitir, e isso a gente escuta bastante aqui, o filho falando, quando eu era teu pai eu não te batia, por que agora você está me puxando a orelha, né? Então a gente escuta muito isso, mas isso tende a se encerrar aos 7 anos. Porque daí o espírito está completamente encarnado, ele perde o contato com a história de passado dele. Mas isso acontece e não é patológico isso, tá? Isso é relativamente normal. Então, quando a criança fala isso, procurar não ter um diálogo com ela de como aquilo fosse algo ruim, né? Então, se a criança chega e diz, mamãe, tem um sujeito aqui muito triste, todo machucado, né? Ou diz, papai, tem um monstro aqui no quarto, diz, isso não existe, né? Não deve falar isso. Diz, não, então a gente vai conversar com ele, vamos pedir para que ele seja levado para um local onde ele possa ser auxiliado, né? Então, ter essa conversa, essa compreensão de que isso pode existir sim, que a criança pode estar vendo sim. Porque senão se cria um bloqueio na criança, né? Se toda vez o pai ou a mãe diz isso não existe, isso é coisa da tua cabeça, fica quieto, rapaz, não fica falando besteira. Às vezes a pessoa veio com a mediunidade para ser trabalhada e isso fez com que ela bloqueasse e nem adulta ela consegue utilizar a mediunidade. Ficou bloqueada de tal maneira que aquilo fica trancado para trabalho futuro. Então é normal sim, pode acontecer. Mais alguém? Vamos fazer o encerramento. Quem estiver aí na terceira presença e precisar de atendimento, permaneça no auditório que será feito o agendamento em seguida. Então o encerramento será através de um passe coletivo. Quem estiver ligado aos passes na casa pode se posicionar. Um passe é uma transmissão de energias e aqui ou em toda casa espiritualista, temperado pela espiritualidade que sabe o que a gente está precisando. Mas, como eu sempre falo, independente disso, a gente também pode direcionar as energias desse passe para alguma situação particular, para a gente ou para alguém que a gente conheça.
Então, fechando os olhos, sentindo essa energia começando a fluir do alto da cabeça, descendo por todo o corpo, percorrendo todas as células, deixando em cada uma a energia que cada uma precisa para o seu funcionamento saudável, desobstruindo qualquer empecilho do fluxo energético do nosso corpo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Uma boa semana e uma boa noite a todos.